Capítulo 16. Tudo começou por acidente. Antes da regressão, o grupo de caça de Vikir, o Grupo On, estava invadindo as masmorras que se estendiam na fronteira entre o inimigo e a Montanha Negra quando encontrou um estranho artefato. Era um fragmento de um manual de espada. Era uma única página rasgada. Sentindo que algo estava errado, Vikir memorizou seu conteúdo. Ao entregar o papel em questão, Hugo retornará imediatamente que a página continha algo fora do comum. Hugo encontrou em toda a sua biblioteca um livro que continha uma página. O que ele finalmente encontrou foi um livro de esgrima chamado The Lurking Ambush. Era um livro antigo, encontrado não na área restrita onde as artes marciais superiores tinham técnicas, mas em uma camada rasa de livros diversos que ninguém se preocupava em olhar. A descoberta repentina desta técnica de espada, enterrada em um local desconhecido, incendiou toda a rua Baskerville. Esta arte da espada é a essência do nosso Baskerville. Hugo elogia. À primeira vista, a esgrima não era notável, mas quando as páginas que faltavam foram adicionadas, o sistema de esgrima foi redefinido. Uma espada que aparentemente se defendia contra o ataque de um inimigo, e de repente saltaria e morderia a ponto de morrer, com o único propósito de infligir ao inimigo. Esta arte da espada, que deve ter sido escrita há muito tempo por algum ancestral chamado Baskerville, descrita como desenhar 10 dentes. A 10ª forma de Baskerville. Hugo, que alcançou o posto de mestre espadachim com apenas 7 katanas, não conseguiu deixar de ficar intrigado. Mas mesmo com a recuperação da primeira metade perdida por Vikir, o livro ainda estava incompleto. Houve mais páginas faltando no segundo tempo. As páginas rasgadas totalizaram 7. Os outros 6 foram desaparecidos, exceto aquele que Vikir encontrou. Hugo passou os anos seguintes coletando as páginas rasgadas desta emboscada à espreita. Os Baskervilles foram incansáveis na sua perseguição. Depois de investir muito tempo e dinheiro, Hugo descobriu que as páginas rasgadas do livro da esgrima estavam escondidas nas profundezas das propriedades de cada uma das 7 famílias que apoiavam o Império. Naturalmente, Hugo decidiu recuperá-los um por um. Foi um projeto que chamou de Operação Recuperar as Páginas Rasgadas ou Operação Restaurar os Dentes Perdidos. Vikir balançou a cabeça de um lado para o outro enquanto registrava a memória. Ele ainda podia sentir o cheiro de sangue na ponta do nariz. Foi uma operação longa e demorada. Hugo soltou os cachorros para recuperar a página. Quer ouviram ou não das páginas rasgadas, a resistência das outras famílias foi feroz. Para eles, era algo natural. Ninguém ficaria bem com os cães de outra pessoa invadindo seu pátio. Os Baskervilles praticamente declararam guerra a todas as outras casas. Incontáveis cães de caça Baskerville morreram sob o peso de tudo isso. O número de irmãos e companheiros com quem cresci brincando diminuiu a um ritmo alarmante. Os rostos familiares de ontem não podem ser vistos em lugar nenhum no refeitório. As lacunas deixadas pelos dentes perdidos foram preenchidas com novos, que caíram com a mesma rapidez. O único dente permanente que não caiu depois de todo aquele ranger de dentes foi o de Vikir. Vikir se tornou um cão preto cruel, lutando, lutando e lutando. Eventualmente, ele reuniu as 7 páginas que faltavam e as levou ao seu mestre. Alguns dedos das mãos e dos pés, um par de orelhas, queimaduras e cortes feios cobrindo todo o seu corpo e seus irmãos perdidos. A recompensa por tudo isso foi simples e direta. Bom trabalho. Uma única palavra de elogio da boca de Hugo. Porque ele achou que era o suficiente na época. Foi uma vida estúpida. Vikir cerrou os dentes. Antes da regressão, Hugo tinha usado todas essas coisas que Vikir e os cães pediram para sustentar a si mesmo e a seus 2 filhos. O cultivo de Hugo subiu do 7º grau para o 9º, e a honra do lâmina de ferro Baskerville aumentou. O sangue dos cães e a carne dos mortos jaziam abaixo dele. Isso não vai acontecer nesta vida. Vikir fechou os olhos e recordou as páginas em sua mente. Tudo o que estava escrito naquelas páginas perdidas estava em sua mente. No entanto, a razão pela qual o Vikir pré-regressão não pôde ir além do 4º grau foi porque ele não conhecia o original. As páginas que ele lembrava eram esparsas,
apenas 7 páginas no máximo. Sem o original, eles eram inúteis. Mas agora não. Nas mãos de Vikir agora estava a cópia original da técnica de espada Lurking Ambush. Embora 7 páginas tivessem sido arrancadas, a informação que faltava ainda estava perfeitamente clara na mente de Vikir. A experiência de lutar através de camadas de cerco, às vezes sem nenhuma maneira de manter as páginas intactas e carregá-las em sua mente, transparece. Logo, Vikir começou a ler o livro. 10 O primeiro pé do eclipse decenal coincide com o eclipse solar. No momento em que uma espada é desembainhada e mostra agressividade em sua primeira trajetória, toda esgrima a partir de então tem uma limitação inerente. De fato, se uma pessoa desinformada lesse este livro, ela o trataria como uma mistura de bobagens. 10 fórmulas, como é isso? Mas à medida que ele relembra o conteúdo das páginas rasgadas e preenche os espaços em branco, o que antes era uma mistura de fanfarronice e retórica torna-se as peças do quebra-cabeça de uma obra-prima. Vikir percebe que o olhar ao seu redor desapareceu completamente e ele move seu corpo de acordo. 4 dentes afiados ao limite antes de sua regressão. Depois disso, a história começa para valer. O livro explicava como revelar o 5º dente, como fazer o 6º dente, quão perigoso era o 7º dente, quando revelar o 8º dente, se o 9º dente realmente existia e o que era o 10º dente. Mesmo que ele não tivesse o suficiente e seu corpo fosse imaturo para uma criança de 8 anos, ele certamente seria capaz de recriar todas essas coisas algum dia. 15 anos. Dentro dele, você recuperará todos os seus poderes pré-regressivos. Claro, não termine aí. Depois disso, você irá além do 5º grau, até o 6º e 7º graus, que você não conseguirá alcançar antes da regressão. A mancha do passado, a época em que você foi deixado de lado e ignorado pelos seus superiores porque não tinha a aura de um graduado, mas não tinha a esgrima adequada, nunca mais terá que acontecer novamente. Vou começar a memorizar o conteúdo do livro. Assim que terminar a memorização, o livro desaparecerá do mundo para sempre. Então Hugo não vai baixar e não terá que fazer 9 dentes. Uma doce vingança para uma criança de 8 anos, não acha? Vikir riu, embora secamente. Ele ainda tinha mais de 12 horas pela frente na biblioteca Manson. Não importa quão pouco tempo demorasse. Para as crianças da rua Baskerville, não seria muito difícil memorizar um pequeno livro daquela época. Daqui a meio-dia. Sem saber o que ela se tornaria depois, Vikir leu o livro. E então, exatamente daqui a 11 horas e 50 minutos. Estrondo. Um pequeno incêndio começou na parte mais rasa da biblioteca Manson, no compartimento onde os intermediários estavam reunidos. Sem lesões. Sem fatalidades. Os danos foram mínimos, com um tomo totalmente queimado. Foi um pequeno incidente o suficiente para que até os servos dessem de ombros. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.